É uma alegria estar aqui para falar de um tema tão importante, né? Os direitos humanos de crianças e adolescentes. São pessoas em situação de vulnerabilidade extrema, que precisam da proteção do Estado, da família e da sociedade. E estamos aqui hoje para falar com a população, discutir esse tema, trazer informações ao conhecimento do povo de Cajazeiras, que pode pensar às vezes que a cidade está abandonada, que não há uma ação feita em favor dessas crianças, mas estamos aqui hoje para ter um diálogo, né? Falar algumas questões muito relevantes sobre esse tema. É inegável que no nosso país há uma desigualdade social imensa, há uma questão relativa à pobreza da população, só que no nosso caso, a Comissão de Direitos Humanos, ela investigou a situação, falou com o Conselho Tutelar, falou com as autoridades, Ministério Público, Poder Judiciário, e o que foi que nós apuramos, né, da situação da nossa cidade, da nossa região. Na verdade, trata-se de um comércio muito lucrativo, em que algumas pessoas utilizam-se de crianças e adolescentes para poder comover a população e, assim, arrecadar algum tipo de contribuição. Mas, investigando mais a fundo, descobrimos, através de conversas com os órgãos competentes, que muitas dessas pessoas já foram várias vezes atendidas pelo Conselho Tutelar e tratam-se, inclusive, de pessoas beneficiadas por programas de transferência de renda do governo federal, como o Bolsa Família. Então, hoje, dificilmente você vai encontrar em Cajazeiras uma pessoa que esteja numa situação de extrema pobreza e miséria e não seja atendida pelos programas municipais, pelos programas federais de transferência de renda de alguma forma. Então, a nossa situação em Cajazeiras é essa. Nós não estamos aqui hoje para dizer às pessoas que deixem de fazer caridade. Jamais, né? Isso vai do coração de cada um, da fé de cada um. Mas nós pedimos que, quando estiverem utilizando de crianças, de bebês, inclusive há relatos de recém-nascidos, utilizados para comoção em porta de banco, em porta de supermercado, né? Crianças de até 2 anos, muito jovens, para poder estar na rua até tarde da noite. Então, essas pessoas, elas recebem esses benefícios justamente para que os seus filhos não estejam expostos à situação de risco. Fazer uso dessas crianças para poder utilizar a comoção do coração do cajazeirense, da cajazeirense, para arrecadar dinheiro, é de uma mesquinhez terrível. Estamos aqui hoje para fazer esse apelo à população, para que compreenda a situação e que entenda que não é através dessa esmola, mesmo que o seu coração se comova com a situação daquelas crianças, que aquela criança ela vai sair dali. Ela estará no dia seguinte, e no seguinte, e na semana, e no mês seguinte, porque trata-se, Priscila, de uma situação lucrativa. Há um lucro nessa utilização dessas crianças. Inclusive, algumas utilizam crianças que não são seus filhos. Uma espécie de aluguel de criança, né? Uma tia, uma irmã que pega o filho da outra e vai para pedir dinheiro. Então, foi constatado pela Comissão de Direitos Humanos da OAB que está sendo praticado isso aqui em Cajazeiras. Sim. Que essas crianças estão sendo usadas para pedir dinheiro pelos pais ou tios ou enfim, familiares para poder arrecadar e pedir a esmola, né, no meio da rua. Dr. Victor de Saulo, essa prática é considerada exploração infantil? Sim. Você utilizar criança ou adolescente para atividade lucrativa, especialmente expondo ao risco da intempérie, do sol, da chuva, das condições de higiene, muitas vezes se arrastando pelo chão de bancos, de supermercados, isso expõe sim ao risco e é exploração infantil. Está sendo utilizado como uma forma de obter lucro, né? Algo que é completamente rechaçado pelo nosso ordenamento jurídico. O direito brasileiro, ele protege a criança e o adolescente através da doutrina da proteção integral, o que significa que crianças e adolescentes, elas têm proteção máxima. Elas devem ser maximamente protegidas contra qualquer situação que possa violar os seus direitos. Então, essas crianças, elas não podem ficar na rua. Elas devem estar estudando em escolas, em creches ou junto à família, em suas casas, em suas residências. Elas não podem estar expostas na rua em sinais, né? Sinais de trânsito, onde há um intenso movimento de veículos, onde pode acontecer algum acidente.
Jamais se pode entender isso como válido, né? Obviamente que não cabe a nós, Comissão de Direitos Humanos, esse papel de intervir diretamente, né? Cabe aos órgãos constituídos, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, mas nós, enquanto OAB, pressionamos esses órgãos para que eles façam o seu papel constitucional, o seu papel legal na proteção integral da criança e do adolescente. A OAB, né, a Comissão de Direitos Humanos da OAB de Cajazeiras, quais são as ações que ela tem levantado para poder diminuir essas práticas aqui na nossa cidade? Priscila, nós temos conversado com o Conselho Tutelar, já fizemos várias visitas ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar do nosso município, ele é atuante e nós podemos constatar em loco, eles realmente fazem as visitas, relatórios, acompanhamento. O problema é que são questões que não se resolvem só pelo Conselho Tutelar. É preciso, né, que o Ministério Público e o Poder Judiciário também abracem essa causa de forma urgente, né, para que o que está acontecendo venha, ao menos, a diminuir em nosso município. Sabemos que retirar a convivência familiar de uma criança é a atitude extrema, excepcional, porque o direito brasileiro, ele preza pela convivência familiar, para que as pessoas possam conviver com seus pais, e os pais com seus filhos, e a família ela seja preservada. Mas a situação está agravando a cada dia. São muitas pessoas que estão nas portas de supermercados, de bancos, de farmácias, causando, né, esse constrangimento ao nosso sistema jurídico de crianças e adolescentes que têm direitos fundamentais, não estão sendo, né, devidamente preservados. Então, temos dialogado com as instituições, temos a esperança de que agora, né, com o apoio da TV Diário, com a exposição dessa situação, a sociedade vá, peça das autoridades, peça dos setores competentes do município, da assistência social, do Ministério Público, do Judiciário, para que possam também colaborar com essa frente de proteção da criança e do adolescente. Convidamos também, né, pastoral da criança, vamos dialogar também, vamos conversar numa grande rede. Nossa intenção aqui hoje é formar uma rede de proteção da criança e do adolescente. A gente possa ter mais agilidade, a gente possa ter mais efetividade, porque a lei ela foi feita para ser cumprida, né? E a nossa população, ela questiona: Cajazeiras é terra sem lei? Não, jamais, nós não podemos admitir uma frase dessa se tornar uma verdade. Cajazeiras tem lei, Cajazeiras tem pessoas que estão lutando pelo bem-estar da criança e do adolescente. Agora precisamos também do apoio da população, porque enquanto nós estamos na frente lutando para que esses direitos sejam preservados, se a população continuar conferindo, né, doando, fazendo essas esmolas para pessoas que usam criança e adolescente, na verdade, como se trata de um comércio, né, essas pessoas elas se sentem estimuladas a continuar, porque há uma lucratividade. Acaba continuando utilizando cada vez mais as crianças nos comércios, né? Infelizmente, a gente vê o número de pessoas pedintes tem aumentado cada vez mais dentro de Cajazeiras, no centro de Cajazeiras, né? Dr. João Vianney, existe algum procedimento padrão, alguma coisa que recomende para lidar com essa situação? Bem, em primeiro lugar, eu queria deixar claro aqui que a OAB não está contra as pessoas que fazem doação ou mesmo contra as pessoas que pedem, adultos. A OAB está aqui para proteger os direitos da criança e do adolescente. A gente quer evitar que essas crianças fiquem nessa penumbra e nesse estado de vulnerabilidade. A gente também pede a ajuda do município que entre com as políticas públicas através da Secretaria de Ação Social, que mande profissionais, psicólogos, assistentes sociais que vão na casa desse pessoal, veja qual é a necessidade realmente desse pessoal, porque a grande maioria, como meu colega falou, essas pessoas elas já recebem um auxílio do governo justamente para que essas crianças não fiquem, não passem por essa vulnerabilidade. Só isso.
E a sociedade civil, no caso, como é que a população pode lidar com uma situação dessa? Porque se eu estou entrando num supermercado, eu estou entrando numa farmácia ou num banco e vejo uma mãezinha com a criança ali, obviamente a gente fica com o coração, um coração doído e se dói por aquela situação daquela criança, daquela mãe que está passando por aquela necessidade. Como a sociedade civil ela pode agir em relação a isso? Bem, em primeiro lugar é comunicar ao Conselho Tutelar, que aí o Conselho Tutelar ele pode comunicar também à Polícia Civil e possam até fazer um flagrante desse ato, né? Que a criança está sendo exposta de maneira desagradável à mendicância. Então, o procedimento é esse, comunicar ao Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar vai comunicar à Polícia Civil para tomar as devidas providências necessárias. E só complementando, né? Se você, pai ou mãe de família, se comove com uma situação dessa e resolve fazer uma doação, não doe dinheiro, né? Procure, se for o caso, né, doar um alimento. Se for este o caso, seu coração ainda, mesmo assim, diante, né, da situação, ainda pedir para fazer uma doação. Porque o dinheiro, ele está sendo o principal objetivo dessas pessoas. E a gente entende que essa situação, quanto mais você doa em dinheiro, mais eles se sentem estimulados a continuar pedindo, né? Como o colega falou, nós não estamos pedindo às pessoas que deixem de fazer caridade. A caridade, ela vem do coração, ela vem, né, daqueles que professam a fé ou não, e aí é muito belo o que você faz pelo próximo, e nós encorajamos as pessoas a trabalharem pelo próximo, porque os direitos humanos são baseados na solidariedade do ser humano para com o ser humano, do amor ao próximo, né, da situação de você se colocar no lugar do outro. Mas nós alertamos essas crianças que estão sendo utilizadas como vitrine para a mendicância, elas não serão beneficiadas por esse auxílio, por essa esmola que você estará dando na mão desse adulto. O ponto que está sendo colocado aqui é a questão da utilização das crianças para pedir. Não é a doação em si, até porque existem diversas formas de você ajudar essas famílias. Existem centros, existem associações que fazem arrecadações de doação de roupa, de alimento, até mesmo de dinheiro, para que a pessoa possa ajudar essas famílias, até porque a gente sabe que a desigualdade social na nossa cidade, no nosso Brasil inteiro, é gigantesca, né? Se a gente entra com uma ação como essa e inibe as pessoas de ajudarem os outros, aumenta mais ainda esse abismo social que existe dentro da nossa sociedade. Mas o ponto que está sendo colocado aqui é realmente a questão das crianças sendo utilizadas, né? Essas crianças em horário que deveriam estar na creche, que deveriam estar na escola, ou que deveriam estar, às vezes, tendo no horário do almoço, ali meio-dia, o sol muito quente, tem crianças ali com as mães, com as tias, enfim, correndo na rua, e é preocupante, é muito preocupante. Como a Comissão de Direitos Humanos, ela lida com essas questões de exploração infantil? Priscila e caros telespectadores da TV Diário do Sertão, nossa comissão ela tem enfrentado um verdadeiro martírio, porque a nossa legislação é muito boa, mas a aplicação na prática ela encontra muitas barreiras. Então, nós tivemos uma situação peculiar na nossa cidade, em que tivemos muitas trocas de promotores, né? Isso atrapalhou um pouco o andamento da parte judiciária, mas também nós temos a situação do próprio enfrentamento por parte dos conselheiros tutelares. Algumas pessoas, quando são interpeladas pelos conselheiros, elas se tornam agressivas, elas ameaçam os conselheiros. E não tirando, né, não posso tirar aqui a razão do conselheiro. Ele está fazendo uma atividade que é muito importante, mas ele não pode colocar a vida dele em risco. Algumas dessas pessoas são usuárias de drogas, né, estão ali num momento de vulnerabilidade, mas estão num momento que podem acabar sendo violentas por conta, né, do efeito da droga no organismo. São pessoas que às vezes estão acompanhadas de outras que ficam mais afastadas, mais escondidas, fazendo aquela segurança
né, para impedir, por exemplo, a ação de outras pessoas, de conselheiros tutelares. Então, há uma dificuldade na proteção da criança e do adolescente por conta da própria segurança dos conselheiros. E aí isso tem que ser tomado, né, à frente através de políticas municipais. O poder público municipal ele tem que olhar com cuidado para a questão do conselheiro tutelar, por exemplo, acompanhado da Guarda Civil. Né? A Guarda Civil poderia ser feito um destaque para poder acompanhar os conselheiros quando em diligência. Também a questão da velocidade com que esse conselheiro tutelar ele vai chegar lá. Então, investimento na estrutura do conselho para veículo, para motorista, gasolina, para que a ação do conselho tutelar seja rápido. Porque o que é que acontece muito no nosso município? Eu ou qualquer outro cidadão, a gente entra em contato com o conselho tutelar, do momento que a gente entra em contato até ele chegar, aquela pessoa, ela sumiu. E isso dificulta muito o trabalho. Então, nós precisamos cobrar dos nossos governantes uma atuação comprometida com a proteção da criança e do adolescente, com investimentos públicos, com o fortalecimento das políticas que já existem. Nós temos ótimas pessoas no âmbito do município. Eu gostaria aqui de citar apenas uma delas, a diretora do CREAS, Dora, tem sido uma pessoa essencial. Trabalho sério, comprometido, mas ainda não é o suficiente. Nós precisamos aqui do apoio da população. Precisamos que você, cajazeirense, apoie esta causa para que a gente possa ter uma mudança nesse paradigma, para que quando você estiver na feira amanhã, dia de sábado, e encontrar uma pessoa com uma criança no colo ou no braço, dizendo, me dê uma esmolinha, por favor, você não faça essa doação para pessoas que estejam com crianças, para pessoas que utilizem o trabalho infantil, utilizem a exploração de crianças para obter lucro. E é importante que a população saiba, direitos humanos não é só direito de bandido, como algumas pessoas gostam de propagar por aí, não. Esta comissão, ela tem sido atuante na defesa de crianças e adolescentes, na defesa dos vulneráveis, na defesa das mulheres, dos LGBTs e também na defesa das pessoas privadas de liberdade. Porque os direitos humanos, eles são baseados na solidariedade, no amor ao próximo, estão fundamentadas aí naquilo que nos faz ser melhores, naquilo que faz todos nós sermos humanos.